Vamos admitir, a verdade é que o problema ambiental se tornou totalmente insustentável. A poluição causa doenças e prejudica a vida de milhares de pessoas. Tentar se locomover pelas ruas de grandes cidades, como Nova York ou Londres, está se tornando impossível. O trânsito é extremamente lento e você fica respirando aquele ar pestilento pelo número absurdamente grande de carroças? Sim, isso era uma crítica dos habitantes das grandes metrópoles na última década do século XIX. Você acha que carroça não polui? Se acha isso é porque nunca andou em uma, particularmente no momento que o cavalo resolve fazer suas necessidades fisiológicas. E lembra, as necessidades do cavalo ficam ali no chão. Consegue imaginar a quantidade de moscas, carrapatos e a pestilência do ar em um engarrafamento de carroças? Naquela época foram propostas leis para limitar o número de carroças, leis para incentivar as pessoas a usar o bonde a cavalo, que usa menos cavalo, então gera menos dejetos. Enfim, todas as soluções que estamos acostumados hoje em dia. O problema é que essas soluções do tipo, vamos nos dar as mãos e fazer uma ciranda pelo clima, nunca funcionaram, nem tem qualquer chance mínima de funcionar. O que realmente resolveu o problema da poluição causada pelas carroças na virada do século XIX foi a invenção do carro a gasolina. Sem um governo, como impedir o aquecimento global? Há hoje um consenso no meio científico de que a Terra passa por um processo de aquecimento global causado pelo homem. Já é notável o aumento da temperatura do planeta e é inevitável que aumente ainda mais alguns graus ao longo dos anos seguintes. Isso é causado pelas liberações de gases do efeito estufa, particularmente o dióxido de carbono e o metano. Os estudos são sérios, mas geralmente, quando são apresentados para o grande público, aparecem reportagens acompanhadas de um tom alarmista e muito simplista, com simulações do aumento do nível dos oceanos, cidades sendo inundadas, etc. Dados relevantes como blocos de gelo se soltando da Antártida, a Groenlândia que perdeu X% da sua cobertura e geleiras que recuaram vários quilômetros são apresentadas sempre seguida de críticas a países que não assinaram tratados sobre o clima ou o descumprimento de leis ambientais, ou seja, juntam a parte científica séria com a propaganda política estatista, como se a única solução para o problema fossem mais leis e que os cidadãos cumprissem as leis. Eu, por minha natureza, sempre desconfio de teorias científicas que conjugam dois fatores, não admitem teste de hipótese e aumentam o poder do governo sobre os indivíduos, principalmente quando são explicitamente apresentadas dessa forma. Veja, eu não tenho problema nenhum em aceitar teorias físicas e biológicas. Acredito mesmo no método científico. Acredito, por exemplo, sem sombra de dúvida alguma, na teoria da evolução por seleção natural do Darwin. De fato, acho ela a teoria mais bela já concebida. Um conceito extremamente simples que explica toda a diversidade biológica que temos no mundo hoje. Sim, descendemos todos nós de ancestrais comuns com os macacos. Alguns se ofendem com isso, eu não entendo porquê. Em última análise, voltando no tempo, descendemos todos de ancestrais comuns com os peixes, com os coanoflagelados e, mais atrás ainda, descendemos de seres unicelulares, que são ancestrais dos seres unicelulares modernos. Há uma ampla base teórica e evidências, mas principalmente a teoria não diminui a minha liberdade. Ela não dá poder ao governo sobre mim. Saber isso é útil e não me obriga a fazer nada, não me proíbe de fazer nada, não interfere na minha liberdade. Um contra-exemplo, outra teoria que surgiu até em decorrência da evolução natural, a eugenia, que propunha que determinadas raças ou pessoas com baixo QI não deveriam se reproduzir e casamentos entre determinados biotipos deveriam ser encorajados, por exemplo, não atende ao meu critério. Ela aumenta o poder do governo sobre os indivíduos. Por isso não acredito nela. Felizmente, a teoria da eugenia tem caído em desuso hoje em dia. Além disso, lembre-se, não há teste de hipótese possível em climatologia. Nesse sentido, a climatologia se aproxima muito da economia e das ciências sociais. Ao contrário da física e química, não temos como pegar 100 planetas Terra, colocar CO2 em metade deles e ver como se comportam. Eu expliquei esse problema no vídeo sobre a Suécia. Existem observações, hipóteses e teorias, mas não há teste de hipótese efetivo. No máximo, infere-se resultados por covariância estatística. Nesses casos, ficamos sempre na mão da interpretação dos dados estatísticos, exatamente como nas ciências sociais.
Por isso, eu digo sim que acredito em vacinas. Imunobiologia, ao contrário da climatologia, permite teste de hipótese. Está claro para qualquer um que veja que vacinas são efetivas sim. Foram feitos experimentos diretos. Pega-se 100 pessoas, injeta-se vacina em 50, percebe-se que esses realmente ganham mais imunidade em relação aos outros 50 que receberam placebos. Então, embora vacinas impliquem sim em diminuição de liberdade individual, eu acredito que são verdadeiras. Eu me vacino sempre e aconselho qualquer um a se vacinar. Lógico, como libertário, não posso concordar em obrigar alguém a fazer algo, mesmo nesse caso, mas acho um idiota quem não se vacina. Mas a teoria do aquecimento global, ela conjuga esses dois fatores. Diminui a sua liberdade e não possui um teste de hipótese claro. Portanto, sempre haverá um grau de opinião, não importa quão certo estão os cientistas sobre a questão. De fato, há vários outros cientistas que apontam para dados igualmente sólidos e fundamentados, mostrando que não há aquecimento global como tendência. Pode haver uma variação na temperatura da Terra devido à atividade solar ou outro fator, mas algo cíclico e não uma tendência causada pelo homem. Há ainda aqueles que mostram que não há aquecimento global nenhum. Apontam, por exemplo, que a Antártida aumentou a sua quantidade de gelo e neve recentemente. Também não ocorreram aumentos significativos do nível do mar. Outros dizem que sim, o aquecimento global existe e foi causado pelo homem, mas não precisamos nos preocupar porque o clima é autorregulado. Apontam para o fato de medições feitas do espaço mostrarem que as florestas no mundo todo estão mais verdes agora. Dióxido de carbono, você lembra das aulas de biologia? É algo bom para as plantas. Então, na verdade, produzir dióxido de carbono é algo positivo para o planeta como um todo. Boa parte do aumento da produtividade de lavouras que tivemos nos últimos anos pode ser ligado ao aumento do CO2. A tendência é que naturalmente as plantas passem a consumir mais CO2 e com isso tragam o equilíbrio novamente ao planeta. Ou seja, nesse cenário, essa política de reduzir a produção de CO2 pode levar até a um problema alimentar mais adiante. A produção de grãos e vegetais pode cair sensivelmente se reduzirmos a emissão de CO2. Veja, ambientalistas que causam problemas ao invés de resolvê-los são coisas comuns de acontecerem. Eu e todo mundo que tem mais de 30 anos cresceu sem nunca ouvir falar de dengue. Ou melhor, se ouvia falar nos livros de história como uma doença que havia aqui no Brasil antigamente, mas que foi erradicada. Ninguém ouvia casos de pessoas tendo dengue. Por que uma doença que foi erradicada no início do século XX voltou com tanta força agora? Simples. Em 1998, o DDT foi proibido no Brasil. O DDT foi usado ao longo de todo o século XX como inseticida em lavouras e cidades. Comprava-se DDT no supermercado. Praticamente todos os inseticidas usados no Brasil continham DDT. Sua vantagem era a enorme eficiência e o baixo custo. Com isso, mosquitos tipo o Aedes aegypti praticamente sumiu das cidades brasileiras. E com eles, a dengue, a febre amarela, a malária e outras doenças que eram comuns aqui no Rio de Janeiro. O DDT, claro, é um veneno. Precisa ser usado na dosagem correta, exatamente como qualquer outro veneno que usamos hoje. Mas, na década de 80, os ambientalistas surgiram com alegações de que o DDT causaria câncer a longo prazo. No fundo, claro, se tratava de mais um lobby de empresas químicas para gerar mercado para outras substâncias. O que eles diziam é que o DDT era muito usado na agricultura e, embora fosse quase todo lavado no processo, ainda chegava em pequenas quantidades na nossa comida. E isso, a longo prazo, causaria câncer. Como várias outras dessas teorias que restringem a nossa liberdade, a teoria por trás da proibição do DDT também falhou em apresentar um teste de hipótese válido. Todos os testes conduzidos foram inconclusivos. Apesar disso, o lobby venceu. Proibiu-se o DDT no Brasil em 1998. Os ambientalistas foram feitos de idiotas úteis mais uma vez. O resultado disso, você que pegou o dengue, sentiu na pele. De 0 mortes comprovadas causadas por câncer devido ao DDT, agora temos dezenas de mortes comprovadas pela dengue, sem contar a microcefalia, zika, chikungunya, febre amarela e, lógico, em pouco tempo teremos o retorno da malária ao Rio de Janeiro e em outras grandes cidades. Boas intenções nem sempre significam bons resultados, principalmente quando misturadas com teses políticas. Mas afinal, existe aquecimento global causado pelo homem? Nós, enquanto sociedade, precisamos fazer alguma coisa para impedir isso? Minha resposta à primeira pergunta é não sei. Tendo a acreditar no consenso científico, mas a forma espalhafatosa como esse ponto é apresentado, com simulação de inundações de cidades e associação do mesmo com o aspecto político, me deixa com dúvidas. Se você não acredita no aquecimento global causado pelo homem, eu não te critico não, você pode ter razão.
aliás, se puder, comente suas opiniões abaixo. Mas a segunda questão eu tenho certeza absoluta da minha resposta. Nós, enquanto sociedade, não precisamos fazer nada. Na verdade, sociedade é um espantalho criado pelo governo para impor suas vontades aleatórias. A sociedade é apenas um conjunto de indivíduos. Ela não tem vontade própria, não tem interesse por si só. Apenas indivíduos têm interesses. Quando alguém diz que algo precisa ser feito para o bem da sociedade, são sempre formas de canalizar a vontade do indivíduo que está falando aquilo. É para o bem dele. Ele só está usando uma forma de convencer os outros a fazer o que ele quer que seja feito. Nenhuma solução do tipo, vamos nos dar as mãos e baixar nossas emissões de dióxido de carbono, jamais funcionou nem jamais vai funcionar. Apenas vai ser usada para a criação de legislação restritiva de liberdade. Leis estatais só servem para tolher liberdade e favorecer governistas, jamais para realmente resolver problema algum. Coisas como o protocolo de Kyoto já são chamados de imposto sobre o ar, porque é o que efetivamente se trata. Em última análise, esse tipo de solução impõe um imposto para quem respira. Se a temperatura do planeta de fato crescer de forma consistente, não vai ser esse tipo de postura que vai nos ajudar. Se realmente houver aquecimento global e se esse realmente se mostrar uma tendência crescente, o que vai nos salvar vai ser a tecnologia. Há dezenas de soluções propostas para isso, desde a liberação de particulados na alta atmosfera até barreiras climáticas para as cidades. Não, carros elétricos não resolvem nada, porque a eletricidade continua sendo gerada com a produção de CO2. Portanto, embora o carro em si não gere mais CO2, a usina elétrica continua gerando. O mesmo vale para carros com células de hidrogênio. Produzir hidrogênio requer energia elétrica. O que poderia ajudar de fato é a energia nuclear, que é a fonte menos poluente que temos hoje. Até a energia eólica e solar polui mais do que a nuclear. Basta fazer a conta do ciclo de vida inteiro da instalação. Enfim, o problema do aquecimento global causado pelo homem pode ser que nem exista. Mas se existir, tenho certeza que não vai ser o Estado que vai resolver o problema. O que existe de fato é o risco do Estado usar esse problema para tirar mais liberdades e explorar você um pouco mais. Se existir o problema, vai ser a tecnologia que vai resolvê-lo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Agradecemos o apoio de todos os nossos patrocinadores que aparecem no texto, em especial a nossos patrocinadores VIPs, Olímpio Ferreira, Breno Meneghetti, Ariel Parcianello, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Joaquim Dornelles, Vicente Gino, Daniel Mizedo, Bruno Brinatti, Gabriel Carres, Marcelo de Souza, Rodrigo Galberto. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsu, que me ajuda a fazer esses vídeos, e para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.